Voltando para mais um vídeo aqui no canal, hoje falando sobre Goethe e os sofrimentos do jovem Werther. Os Sofrimentos do Jovem Werther, publicado em 1774. Isso mesmo, você não entendeu errado, 1774, século XVIII. Para muitos, é o início do romantismo, alemão principalmente, né? O chute na porta, que começa ali os movimentos românticos, tá? Para outros já é o romantismo em si, mas enfim, o foco do vídeo não é discutir semânticas e coisas do tipo, mas sim discutir a obra, tá? E não tem como a gente falar sobre literatura de língua alemã sem citar Goethe, tá? Por isso que nesse mês a gente vai falar, além dos sofrimentos do jovem Werther, sobre as afinidades eletivas, também do mesmo autor, que continua, de certa forma, esse movimento aqui romântico, através de alguns temas que somente Goethe poderia nos trazer, tá? Então, se você nunca leu Goethe, pode começar por esses dois livros, porque eu acredito que são bastante interessantes para você entender o autor, entender a ideia, conseguir interpretar o que acontecia ali, né, naquela região durante esse período, a passagem do século XVIII, o início do século XIX, e assim a gente consegue ver o porquê Goethe é tão influente até hoje. E aí depois disso você pode ir para Fausto, por exemplo, mas se você quiser começar por Fausto, comece, não tem problema. Se você assistiu Chapolin, você já conhece Fausto. E então a gente fala sobre o sofrimento do jovem Werther. Terá spoilers, né? Então, porque não tem como dizer a respeito do Werther e de todo o ambiente sem citar os spoilers, mesmo porque esse livro ele foi tão influente que as pessoas no período começaram a mimetizar, começaram a imitar o Werther, o personagem principal aqui, digamos assim, do livro, tanto nas roupas quanto no comportamento, tá? E o comportamento final do Werther é o que chamava atenção. Então, se você não quiser ter spoilers, a partir de agora teremos, tá? E aí, por sua conta em risco, continue. Mas como a gente está falando de um livro escrito há centenas de anos atrás, não tem problema citar o que acontece nele, tá? Pelo menos para mim. E a gente começa a história acompanhando um jovem chamado Werther, como diz o título do livro, que é uma pessoa extremamente contemplativa. O que eu quero dizer com isso? O Werther é um jovem que é apaixonado pelo mundo, no entanto, na minha interpretação, ele sente que o mundo não é apaixonado por ele, porque ele adora analisar os animais, analisar as árvores, se enamorar pelo riacho caudaloso daquela região onde ele está morando. Então ele começa a história, né? O Goethe começa a história do Werther mostrando que ele está morando ali numa vila, né? Ele se mudou para lá. Ele começa a escrever um diário, então essa história é uma história epistolar, onde ele troca mensagens com um amigo chamado Wilhelm, e ele escreve um diário, então ele escreve essas cartas para o amigo, ele escreve no seu próprio diário, e assim a gente acompanha um pouco mais de um ano da vida do Werther morando nessa vila. E esse jovem contemplativo que ama a natureza, que entende que a vida é realizada a partir deste sentimento de contemplação, tá? Ele adora um carvalho que existe ali naquela cidade, né, naquela vila, mas não demora muito, ele começa a se envolver com as pessoas, o seu locador ali de onde ele mora, os filhos desse locador. Ele conhece uma família e nessa família ele conhece a Charlotte, ou a famosa Lotte. Tá? Uma mulher muito bonita, né? Uma jovem muito bonita, por quem ele se apaixona. Então o Werther ele vai ter um amor rompante, assim, um amor muito forte pela Lotte. No entanto, a Lotte é comprometida com o Albert. E por ela ter feito esse, digamos assim, ela prometeu para a mãe que se casaria com o Albert, ela não quebra essa promessa. Então, a partir desse ponto, a gente começa a ver que o Werther ele vai ter um amor não correspondido,
assim como na minha visão, ele tem um amor pelo mundo que também não é correspondido. E a gente começa a perceber que o Werther ele é apartado do mundo a partir desses sentimentos que ele possui. E ele não se torna, ele não fica à parte ao mundo a partir do momento que ele se apaixona e não é correspondido pela Lotte. Ele já inicia a história assim. Ele não entende muito o mundo burguês, né? Tem alguma passagem que o Wilhelm pede para ele fazer algo, ele precisa de um emprego, a mãe fala a mesma coisa, e ele não entende que ele precisa criar algo para ser parte do mundo, como o pensamento materialista depois, o burguês. Ele acha que o simples fato de amar já faz dele uma pessoa proeminente no mundo. Por isso que ele ama tudo, né? Esse é o sentimento dele. Então a gente começa a perceber que, talvez aí também o movimento romântico, né? O progresso dali em diante, né, na virada do 19, deixaria ou tornariam as pessoas muito mais frias em relação a tudo que acontece ao seu redor. Menos contemplativa, mais prática e voltada ao materialismo. Então ele não precisa, na visão do Werther, ele não precisa criar nada. Ele já é. Ele ama, ele adora tudo, ele contempla o que o mundo lhe permite contemplar, e isso para ele era o suficiente. Porém, não é. Ele faz parte de uma sociedade que tem ali todos os seus anseios, todas as suas regras, e uma dessas regras é o comprometimento da Lotte com o Albert e a necessidade de trabalho, né? A necessidade de produção, a necessidade de criar algo para devolver para a própria sociedade alguma coisa que seja útil a todos, ou para o bem comum no máximo possível. Com isso ele consegue um emprego, mas ele odeia aquele emprego. A gente percebe que o Werther ele vai amuando, ele vai murchando, ele não vai conseguindo mais lidar com toda aquela rebeldia que começa a se instalar entre ele e o mundo. E além disso, a gente começa a perceber também que a Lotte, ela carrega um certo sentimento por ele. Ela chega a dizer em alguma parte que se ela não fosse comprometida, muito provavelmente ela conseguiria ter uma vida amorosa com o próprio Werther. Mas como ela já está comprometida, isso não tem sentido. E aí a gente começa a ver o convívio entre o Werther, a Lotte e o Albert. Esses três, eles começam a conviver. A Lotte, ela era muito dedicada à família, aos irmãos mais novos. Ela cuidava muito, e isso, inclusive, fazia com que o Werther brilhasse ainda mais os olhos por ela. Tocava cravo e ele acompanhava o piano. E o Albert sempre por perto, vendo ali o que acontecia. Eles tinham várias discussões, e o Albert, como um homem prático, né, um burguês ali que era dedicado realmente à produção, ao mundo como a sociedade enxergava na época, tinha ali alguns conflitos com o Werther, mas ele não odiava o Werther, muito pelo contrário, ele gostava do jovem. E esse mundo ele não foi o suficiente para o Werther, digamos assim. E o grande mote desse livro, né, começa a partir daí, porque como solução final, o nosso querido Werther, ele recorre ao suicídio, né? Então ele prepara esse processo, né? Ele percebe que ele não vai ter mais como conquistar a Lotte, ele não vai ter como ser feliz naquele mundo onde ele se encontra. E aí eu volto a dizer, o problema não foi não ser correspondido, pelo menos para mim. O problema é que o Werther, ele já não era parte do mundo. Ele sempre se sentiu de lado, preterido, de certa forma. Ele não conseguiria viver naquela sociedade que estava se desenvolvendo, que estava buscando cada vez mais ali os meios, né, de trabalho, com que as pessoas produzissem algo para serem exatamente relevantes. E então ele recorre ao suicídio. E aí a gente vai vendo, né? Porque o livro se chama Os Sofrimentos do Jovem Werther. E ao longo de toda a história, a gente percebe os sofrimentos pelos quais ele passa. Como eu disse, ele sofre quando ele gostava muito de um carvalho, e ele sofre quando esse carvalho é cortado. Ele sofre quando ele não pode viver só pela arte
que ele consegue realizar na própria cabeça, né? Pelo amor que ele tem pela Lotte, pelo amor que ele tem pelo mundo. Ele sofre com o seu trabalho, ele sofre por existir. Isso pensando como Werther, tá? E ele recorre ao suicídio, ele se dá um tiro na cabeça, porém ele não morre de imediato e ele continua sofrendo, agonizando ali por quase meio dia, né? E com as pessoas ali que mais gostavam dele em volta, inclusive o Albert. A Lotte, ela fica aos prantos, ela não compreende muito bem o que acontece. E no final, nosso querido Werther, ele morre, tá? Ele recorre ao suicídio e depois de agonizar por boas horas, ele morre. Então, mesmo o suicídio não foi a solução final para ele, porque ele não parou de sofrer, né? Ele continuou ainda com vida, sofrendo, até que a sua vida se exaurisse ali em algum momento, que não foi rápido, tá? Então ele agonizou bastante e talvez isso mostre que ali não era a solução para os problemas dele, né? O suicídio não era a solução para os problemas dele. E esse ponto criou na época ali algo que a gente chama de efeito Werther, né? Porque as pessoas começaram também a se suicidar. Alguns jovens foram encontrados mortos com um livro, Os Sofrimentos do Jovem Werther, ao lado. Isso criou um certo asco por essa obra. Ela foi proibida, né? Alguns clérigos ali começaram a proibir e tudo mais. Mas depois de algum tempo, foi reconhecido o valor dessa obra, né? Como ela é bela, como ela é importantíssima, é um clássico absoluto. E maiores problemas não aconteceram. Inclusive no Brasil, algumas escolas não indicavam esse livro para os alunos por conta desse final ali muito, entre muitas aspas, monstruoso. Mas se a gente vê o livro com outros olhos, que é o que eu acho, tá? Como eu tenho dito, eu já disse 2 vezes ao longo do vídeo, o problema maior não foi o suicídio pelo amor não correspondido. Não se trata de uma história de Romeu e Julieta, sabe? Não é algo nesse tipo, não é algo desse sentido. Principalmente porque a gente está falando de literatura alemã, de língua germânica, que não tem muito esse tipo de apelo. E também porque o Werther, como eu disse, ele era um jovem contemplativo, ele não era um jovem prático, ele não era um jovem que se enquadraria no modelo de trabalho burguês, né, da sociedade que desenvolve algo prático, da sociedade do trabalho. Ele era um artista e ele era um amante da natureza e ele gostava disso. Era disso que ele queria fazer da sua vida, só que ele não estava conseguindo fazer. E a partir de vários sofrimentos e sofrimentos, incluindo o amor não correspondido, ele resolve dar cabo da vida. E aí o final é esse que a gente conhece. E o mais interessante é que eu vou deixar para vocês pensarem a respeito. O momento final desse livro é que é interessantíssimo, né? Quando ele já está morto e é feito ali o velório dele, né? O corpo é carregado até o cemitério onde ele queria ser entregue, onde ele queria ser depositado, né, e enterrado. E aí o texto é assim, ó. À noite, por volta das 11 horas, ordenou que o enterrassem no local que havia escolhido. O velho seguiu o cortejo, assim como os filhos, que eram ali os locadores de onde ele morava. Albert não pôde fazê-lo. Temia-se pela vida de Lot. Então, a gente percebe que a Lot ficou consternada com a morte do Werther, ela não conseguiu ir ao enterro, e o Albert não foi também para cuidar, né, da sua noiva. Então, até agora, a gente só sabe que o velho, que vocês vão entender lendo o livro, quem é o velho, e 2 filhos acompanhavam o cortejo do Werther. Artesãos carregavam o corpo. Artesãos carregavam o corpo. O que é um artesão? É uma pessoa que vive da arte, né? Então aqui talvez a gente entenda que o artesão poderia ser um final interessante para o Werther, caso ele não resolvesse, caso ele não fosse tão rompante com os sentimentos dele, né? Caso ele não levasse tão a sério aquilo que ele sentia. Porque o artesão ele consegue contribuir para a sociedade através da sua arte, tá? E, no fim, nenhum clérigo o acompanhava. Por que será que nenhum clérigo acompanhava o cortejo do Werther, que acabara de se suicidar? Então dá para pensar bastante, só nesse pedacinho que eu li, dá para a gente refletir bastante a respeito de muitas coisas. Agora imagine o livro inteiro, tá? Não é um livro grande, tá? Não é um livro
Não é um calhamaço, ele tem pouco mais, com a introdução ali de 2 autores, de 2 professores, ele chega a 204 páginas, mas é uma diagramação tranquila, é um livro pequeno, né, de tamanho reduzido, é dessa coleção de clássicos, né, da Penguin Companhia, que você encontra Os Sofrimentos do Jovem Werther de Goethe. E mais uma vez eu digo o seguinte, não leve ao pé da letra que ele se matou por amor. Tá? Tente entender, e isso fez sentido para mim quando li esse livro pela primeira vez. Para gravar esse vídeo eu reli, que fazia muito tempo que eu havia lido. Mas tente entender o Werther sobre o ponto de vista da contemplação que ele tem com o mundo. E também tente entender o Werther a partir do título do livro, Os Sofrimentos do Jovem Werther. Caso fosse apenas por amor, e um apenas aqui colocado de maneira até leviana, mas caso ele tenha se matado por amor, o título talvez seria O Sofrimento do Jovem Werther. Mas a gente percebe que o jovem ele já começa o livro sofrendo, né? Ele vai morar nessa vila para tentar achar ali um alento para sua vida. Ele busca esse alento avaliando, né, ou contemplando a natureza, os rios, as árvores, os pássaros, a grama, o modo como a Lotte cuida dos irmãos, né, o modo como ela serve o pão para os irmãos. Então tem muitas nuances que a gente pode pegar para entender o quão apartado o Werther se sentia do mundo. E aí ele recorre, né, à solução final dele, que é o suicídio. Então, se você gosta desse tipo de livro, se você gosta desse tipo de história, leia Os Sofrimentos do Jovem Werther. E se você gosta desse tipo de análise, desse tipo de vídeo, já mete o dedo aí no like, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos e familiares. Não esqueça de ativar as notificações, porque é importante para que você seja avisado quando algum vídeo novo surge aqui no canal. E eu, por enquanto, agradeço a sua companhia, agradeço a sua paciência e fico por aqui. Eduardo Cassago, flutuando do nada a lugar nenhum nesse pálido ponto azul. Fui.